Bom, então vamos lá, filha. Hoje é dia 9 de junho de 2025. Exatamente. Nós estamos estudando os 10 mandamentos, ok? E qual mandamento nós estamos vendo? Nós estamos vendo não matarás. Quer dizer, não adulterarás. Não adulterarás, que é o mandamento 7. Então, olha só. O que mais? Nós já vimos o que o sétimo mandamento é, por que é pecado adulterar, mas o que mais esse mandamento está nos ensinando? Vamos de novo lá? Êxodo. Posso falar? Pode. Eu acho que adultério não é apenas você dormir com outra pessoa, mas eu acho que também é, por exemplo, uma mulher se casou com um homem, fez pedido de igreja e tal, fez pedido de casamento e tal. Aí, esse homem tá namorando outra. Eu acho que isso também é adultério. Então, olha só. Não adulterarás, que está em qual parte da Bíblia? Êxodo. Êxodo o quê? Êxodo 20, tá? No Êxodo 20 nós vamos ver o quê? Os 10 mandamentos. Especificamente no versículo 14 é que vai estar não adulterarás, tá? Êxodo. Olha só, esse mandamento... Êxodo 20, 14? 20, 14. Vamos tocar de lá. Bem, 17, 18, Tô calma. 19, 20, 14, não adulterarás. muito bem. Então, olha só. Não adulterarás. Também nos ensina o quê? A sermos puros. A sermos limpos. Não apenas no que fazemos com o nosso corpo, mas também no que falamos e no que pensamos. A pureza, Jesus fala que só de desejar no coração, nós já pecamos. Porque a vida e a morte, primeiro brota aqui no nosso coração. Depois Então, a gente executa. Então, se a gente pensar em fazer um pecado, a gente já está pecando? Sim. Então, isso deve ser impossível. Isso é difícil, não é difícil? Não, é impossível. Mas não é impossível. Porque nós temos quem conosco? Jesus. O Espírito Santo. Ele não nos deixou sozinhos. Isso é muito importante, filha. Deus, quando enviou Cristo... Então, para a gente, eu vou ter que orar todo... Nós temos que falar com o Senhor a todo tempo. Você não tem que comer todo dia? Você não tem que dormir todos os dias? Pois é. Nós temos que falar com o Senhor todos os dias. Não é apenas nas refeições. É isso que a mãe fala para você. Isa, é necessário você ter um tempo para falar com o Senhor. Senão não tem como você dizer que ele é seu amigo. Como que você diz que você tem uma amiga? Quando você tem amizade, você conversa, você tem contato com ela. Um exemplo que ontem na igreja, eu fiz amizade com a Maria Clara. Outra Maria Clara. Aí a gente ficou conversando. Aí depois a gente tava fazendo um experimento. Que experimento aqui? Uma cartinha pro pastor. De Itaguache, né? Que ontem foi o dia do pastor. Aí a gente ficou brincando, você já sabe qual brincadeira, né? Qual brincadeira? Aí eu passei um pouco de tinta no braço dela. Mas então, filha, para você dizer que você tem uma amiga, você precisa conviver com ela. Você precisa ter mais tempo com ela. Como que eu posso dizer, filha, essa pessoa é minha amiga, mas eu não falo com ela. Eu tenho como dizer que é minha amiga? Não, ela não me conhece, eu também não a conheço. Como que a gente começa a desenvolver amizade? E eu vou falar para você, filha, a mamãe precisa desenvolver amizade com alguém, ter essa liberdade de conversa, né? Poder confiar. Confiança, amizade, confiança. Então, filha, como você vai ter essa confiança em Jesus Cristo se você não busca falar com Ele? Ele quer falar com você, mas Ele não te obriga a falar com Ele. Ele espera que você deseje vir até Ele.
e Ele estará pronto para você conversar com você sempre, a todo tempo. Então, por isso que essa questão da pureza é importante. Porque eu só consigo me manter com a mente pura se eu estiver ligada com as coisas do céu. Se a minha mente estiver meditando nas palavras do Senhor. Lembra que das orientações que é dado para os judeus lá no início, que nós já lemos no início da Bíblia, é o quê? Ensine a criança. Levantando, sentando, dormindo, comendo, saindo de casa, entrando em casa. E a todo tempo. Ensine, 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 ensine. Por quê? Quanto mais se fala da palavra, mais você vai pensar na palavra, mais a palavra vai se tornar vida em você. Então, quanto mais você meditar durante o dia na palavra, não é que você tem que ficar todo o tempo lá, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me. Não é isso. Mas é quando a palavra já está guardada em você e você pensa nas palavras do Senhor. Entende, meu amor? Então, uma das coisas que o mandamento não adulterarás nos ensina é nos mantermos puros, Sério? limpos. Eu acho que não tem nada a ver. Pois tem tudo a ver. Pois tem tudo a ver. O quê? É a pureza. O adultério é o contrário da pureza. Tá bom, meu amor? Outra coisa, ele nos ensina a vigiar os olhos e todos os sentidos. Então, olha só, muito cuidado com o que vemos, com o que ouvimos, com o que tocamos, com o que cheiramos ou com o que provamos. A melhor maneira de sermos puros, mesmo num mundo tão corrompido e num país tão ímpio como o nosso, é fazermos como Jó, que disse que fez um pacto com os seus olhos, para que sempre olhasse direito e não olhasse para as coisas imorais. Devemos decidir desde antes que vamos fazer que é certo, que vamos desligar a televisão, que vamos olhar para o outro lado, que vamos fugir de conversas imorais e assim por diante. Quando a mamãe às vezes fala para você, Isa, isso você não pode assistir. Por que, mãe? Porque não pode, tem coisas inapropriadas para você. Porque eu não posso nada. Não é assim? Mas por quê? Porque a mãe sabe que o conteúdo que tem lá vai tirar de você a pureza. E manter essa pureza é importantíssimo, filha. Isso agrada ao Senhor. Então, e quando aquela vez que você me contou que estava na rodinha lá e o pessoal falou assim, vamos falar de fulana? Eu falei, Isa, e você ficou nessa rodinha? Eu fiquei. Eu falei, não pode, minha filha. Por que não pode? Porque isso não é puro. Entende? Então, meu amor, tá no meio de pessoas que estão falando coisas imorais, ou estão falando mal de alguém, sai de perto. Isso não proclama o reino. Pense sempre assim, o que eu estou fazendo, o Espírito Santo de Deus vai estar comigo. O que eu vou assistir, o Espírito Santo vai assistir comigo. O que eu vou falar, o Espírito Santo concorda? Se a resposta for não, o Espírito Santo não concorda, o Espírito Santo não vai ficar comigo, o Espírito Santo não estará em mim, então saia disso. Porque quem não é com Cristo é contra Cristo. Entende? Não existe meio termo. Não existe com Cristo, meia boca e sem Cristo. Esse meia boca não existe. Ou é com Cristo ou é sem Cristo. Ou é sim ou é não. Não existe um talvez. Um pode ser, um quem sabe. Mas por que então as pessoas falam assim? Vai se dar, talvez se der. Não, isso é uma outra situação. Assim. Eu vou tentar ver se dá certo isso. Vai que dá certo. É uma outra situação.
Eu não tô seguindo com ele. Eu vou tentar uma receita nova, eu não sei. Eu tenho que ver se os ingredientes ali vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. Entende? Uma outra coisa, filha, que esse mandamento nos ensina, que nós já conversamos, é o quê? A nos vestir com decência. Posso ficar mostrando um decotão enorme assim, sou bonitona, gostosa? Posso? Não posso. Porque eu, como mulher casada, o meu corpo pertence ao meu marido. Tá bom? Ao Senhor também. Ao Senhor também, claro. Mas também, é também. Isso, também. Mas, filha, então eu não posso. E você pode? Ah, não sou casada, então eu posso. Eu posso mostrar meu panduzinho, chapada, minha bundinha redondinha. Posso? Não posso, meu amor. Tá? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Assim como o meu corpo também é templo do Espírito Santo. Então, e o seu corpo só será visto pelo seu esposo, pelo seu marido. Tá bom? E assim como o seu marido, o corpo dele só pode ser visto por você. Isso é a pureza. Olha como é importante a pureza. Quando nos mantemos puros, o casamento já nasce de uma pureza. Isso é lindo. Isso é abençoado por Deus. Protegido pelo Senhor. Tá bom? Mesmo pecando? Mesmo pecando. Nós pecamos, filho, mas isso não justifica, não é porque todo mundo peca, eu posso sair pecando. Todo mundo peca, né? Deus já sabe que eu peco. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Eu tenho que buscar o quê? Seguir os passos de Cristo. Ele é o meu exemplo de vida. Ele viveu nessa terra, ele passou pelas mesmas provações que nós, pelas mesmas paixões, ele sentiu dor, ele chorou, ele passou por fome, quando ele ficou no deserto, mas ainda assim ele venceu todas essas coisas, nos mostrando o quê? Mas eu não entendo por que Jesus quis ficar no deserto. Ele precisava passar por tudo isso para mostrar para nós o quê? Que é possível passar, mesmo ele sendo Deus, ele se fez homem, tá bom? Então, ele nos mostra o quê? Que é possível ter uma vida que agrada ao Senhor. Olha só como é possível ter uma vida que agrada ao Senhor. Vamos nem citar Jesus. Vamos citar agora Noé, Moisés. Abraão. Não, Abraão não. Podemos citar Abraão. Abraão agradou ao Senhor. Mesmo Enoque. O que aconteceu com Enoque? Enoque, ele buscou agradar tanto ao Senhor, que claro que ele pecou. Ele buscou agradar tanto a Deus que Jesus nem quis que ele passasse pela morte. Pegou ele e levou para o céu. Me fala, ele era um homem como nós. Como assim? Sujeito às mesmas paixões que nós. Pecador como nós. Mas ele buscou tanto agradar a Deus, que Deus se alegrou tanto com a vida dele, que falou assim, não, esse aqui, não vai passar pela morte, vem cá. Como se fosse o abraço de um pai. Pois é. Papai nunca quis me largar. Nunca. Então, filha, quando nós vemos exemplos na Bíblia, nós vemos que é possível ter uma vida pura e santa, de maneira a agradar o Senhor. É possível. Eu não posso simplesmente cometer pecado com a justificativa de que todos pecam. Não pode ser assim. Tá bom? Eu tenho que buscar. Mas como que eu consigo viver assim? Eu tenho que buscar pureza. Eu não posso ficar no meio de pessoas que estão falando coisas imorais, que estão tirando sarro de outras pessoas, estão falando mal de outras. Eu não posso estar no meio dessas pessoas. A senhora já esteve quando criança? Já, meu amor. Eu estudava em escolas e ali as pessoas tiravam sarro. Sofri muito bullying por conta do meu cabelo. Como assim? Tinha um menino lá que atormentava a vida da mãe. O que você tinha no cabelo? Meu cabelo é muito cabelo. E Você já viu meu cabelo solto? É muito cabelo, pra pouca gente. pra uma pessoa, né? É muito cabelo. E, enfim, então assim,
infelizmente, eu não tive essa orientação que você está tendo. Apesar de ter nascido num lar cristão, nunca meus pais sentaram comigo e me explicaram a Bíblia. Percebe, meu amor? Foi sempre a igreja? Sempre fui à igreja. Que sentou assim. Pois é, mas era assim, era o culto, mal prestava atenção. Você mal prestava atenção? Criança, né? Adolescente, não presta muita atenção, parece. Não sei o que acontece, a cabeça fica nas nuvens, não sei. É que não quer ficar Pois é amiga. Pois é, tá? Então, filha, mas voltando aqui, eu não posso usar da desculpa de que sou pecadora e ficar cometendo pecados, tá? Então, eu tenho que buscar ter decência em o que eu estou assistindo, o que eu vou conversar, no meio de quem eu estou, das pessoas em que eu estou e a roupa em que estou vestindo. Não é porque a maioria das pessoas estão usando tal roupa e é moda e todo mundo gosta e eu preciso me sentir aceita pelo grupo que eu vou usar aquela roupa a qual o meu corpo fica exposto. Não posso. Porque isso não agrada o meu Senhor. E se Ele é meu Senhor, eu faço aquilo que Ele deseja e não aquilo que eu quero. Entende, filha? Uma outra coisa é a nos casar no tempo certo. Então, esse mandamento também nos ensina a nos casar no tempo certo. A Bíblia ensina que o casamento é uma coisa muito boa e nos livra de muitos pecados. Rapazes e moças crentes deveriam querer muito se casar no tempo certo, assim que tenham um trabalho e possam manter uma família, sem ficar esperando demais. É verdade que algumas pessoas até querem se casar, mas não encontraram pessoas crentes e certas para elas. Então, o jeito é ter paciência e esperar em Deus. Eu tive uma colega de trabalho. Agora eu falando a sua realidade. Eu tive uma colega de trabalho. O nome dela Sara. Era telefonista lá no Colégio Batista. Pensa numa mulher que queria casar. Meu Senhor Jesus. Tudo pra ela era casamento. Ai, que eu preciso casar. Isso aqui, o Senhor vai enviar, o Senhor... Isso aqui. E a gente até brincava, dava risada, né? Porque era um desespero pra casar que não dava pra entender. Qual foi essa piada? Não, a gente brincava com ela ali. Tudo, como assim a gente? porque a gente fazia seminário juntos. Ah, tá. Então todo mundo brincava com ela. Mas brincando até um certo limite para não ofendê-la, é claro. Bom, eu achei sinceramente que ela não ia casar, porque ela já estava aí com os seus 40 e tantos anos. Mas não é que um dia meu telefone toca? Era o Denilson, lá do Colégio Batista, que trabalhava comigo. Prefeita! Ele me chamava de prefeita. Prefeita! Por quê? Você não sabe, brincadeira. Prefeita, você não sabe quem casou? Eu falei, eu vou sentar. Vai me dizer que a Sara casou. Casou, prefeita! Vem um irmão não sei da onde, ela conheceu e estão casados. Eu falei, eu não acredito nisso. Então, filha, coitada, pra ela, talvez demorou muito. Né? Porque ela não tinha outro assunto. Ela não tinha outro assunto, ela queria casar. Aí deve ter sido. Já não fica sem graça. Mas, filha, foi no tempo de Deus e eu tenho certeza que foi muito, muito bom. Você participou do casamento dela? Concorda? E depois ela só falou como ela tinha se casado depois disso. Então, meu anjo, às vezes a gente fica desesperado. Ai, meu Deus, eu preciso casar. Eu tinha um medo de ficar solteirona. Nossa, como eu tinha medo de ficar solteira. Meu Deus do céu. E eu ficava, ninguém vai gostar de mim. Ninguém vai gostar de mim. Porque eu sou feia. Porque isso. Porque aquilo. E daí que você fez? Mas eu achava que ninguém ia gostar. Ninguém ia querer saber de mim. Ninguém ia querer casar comigo. Eu tinha muito medo. Eu não falava pra ninguém, mas eu tinha pavor de pensar que eu pudesse ficar solteirona. Por quê? Porque eu tenho uma tia solteirona. Nunca casou. Então, mas esse medo, quando eu olho assim, eu falo, nossa, que tonta, né? Não precisava ter tido esse medo. Porque o Senhor tem os planos dele. Tem a hora certa pra tudo. Porque Jesus também fala, multiplicai-vos e o quê? Crescer e multiplicar. Crescer e multiplicai-vos.
Então, você tem que buscar, não tá, ai, eu preciso casar, preciso... O Senhor sabe o que você precisa. Você precisa confiar no seu Senhor. Ele é um bom pai, não é? Então, ele sabe do que você precisa. E ele vai dar aquilo que você precisa na hora certa, no momento certo e a pessoa certa. Às vezes a gente vê pessoas, mulheres que foram criadas, eu conheci muitas, criadas dentro da igreja, pessoas maravilhosas, pessoas que se mantiveram puras até o casamento, mas infelizmente casaram com a pessoa errada e sofreram amargamente por isso, sofrem muito. Qual? Porque às vezes são homens violentos, que batem, Bateram nela? homens que traem. Conheci, meu amor. Quem? Você não conhece. Mas existem isso. Então, e só Deus sabe do coração das pessoas. Então, Deus vai colocar na sua vida um servo dele. E para isso você tem que orar ao Senhor. Senhor, prepara, protege ele. Se ele já nasceu, guarda ele. Se ele não nasceu, protege o nascimento dele. Tá bom, meu amor? Outra coisa que esse mandamento nos ensina é amar e agradar o marido ou a esposa. Tem homens que acham que estão obedecendo esse mandamento porque não deixaram suas esposas, mas só que elas não amam, só que eles não amam, maltratam, não ligam para suas esposas. Eles podem achar que não, mas estão desobedecendo o sétimo mandamento do mesmo jeito. Pessoas casadas devem se esforçar para se amarem para sempre e se importarem um com o outro, sendo bondosos, carinhosos e sensíveis, e nunca egoístas ou malvados. Devem sempre olhar para o lado bom e a beleza do outro, e não os defeitos e problemas, e devem pedir que Deus lhes ajude a amar um ao outro. E Deus abençoa quem procede assim. Então, o mandamento de não adulterarás também ensina o homem e a mulher a tratar o seu cônjuge com amor, com respeito, né? Com carinho. Você vê o papai, às vezes ele chega, eu tô lá arrumando a cozinha, ele chega, vem, faz massagem aqui na mãe e beija a mamãe, né? Porque isso é carinho, isso é respeito, tá bom? Papai, quando a mamãe ficou doente, papai cuidou de mim. Como assim doente? Ué, quando a mamãe ficou de cama, o que o papai fez? A primeira coisa que ele, quando a tia Lani foi fazer o almoço pra mim, a primeira coisa que ele fez quando ligou, falou: mas vai cuidando de outra velha? Ele brincou. Entendeu, filha? Mas o que ele fez quando ele chegou? Meu anjo, como é que você tá? Quer remédio? Fica aí, eu vou fazer a janta, eu arrumo a cozinha. Se ele não me respeitasse, se ele não cuidasse de mim, ele ia mal se importar, ia deixar a cozinha lá, ia deixar as coisas do jeito que tava. No dia seguinte ele deixou a casa organizada, do jeitinho que a mamãe gosta. Entende, meu amor? Isso é respeito. E as costas ainda dói? Não. Isso é respeito, isso é carinho, cuidado. E assim que tem que ser. Papai não ficou trabalhando quase 24 horas esse final de semana? Aí ontem ele tava ruim. Peguei um óleo, passei um óleo nas costas dele, fiz uma massagem nele. Eu também queria ter massagem. Eu sei que você queria. E aí hoje pela manhã, meu amor, como é que você tá? Como é que tá seu braço? O que ele falou deu? Ele falou que tava um pouco melhor já. Mas ontem, Isa, deixa o papai dormir, deixa o papai descansar, ele precisa. Isso é cuidado, filho, isso é respeito. Se eu não respeitasse, se não tivesse cuidado, ia continuar fazendo barulho, tava nem aí, deixa ele com dor, daqui a pouco me lixando. Mas não é assim. O papai brinca que é. É, mas não é. Então, uma vez que a gente está casado, nós devemos o quê? Cuidar, zelar, amar, respeitar o nosso cônjuge, tá? Outra coisa é o marido, é a esposa. Outra coisa é a trabalhar com diligência em nossas vocações.
Vocação é o trabalho que Deus nos dá para fazer, seja em que idade for. Todos nós temos uma vocação. Alguns são chamados por Deus para serem professores, outros para serem policiais, outros têm vocação para serem comerciantes, outros ainda podem ser estudantes ou ajudantes de seus pais em algumas tarefas. Seja o que for, devemos trabalhar com esforço e dedicação, sem preguiça. Devemos estar sempre bastante ocupados para não termos nem tempo de pensar em besteiras. Tem um ditado do povo que diz: a mente ociosa é a oficina do diabo. Eu conheço por mente vazia é a oficina do diabo. Porque uma mente que não está pensando em nada, Satanás manda a mensagem que quer, né? Isso quer dizer que, quando ficamos desocupados, Satanás vem e põe ideias e pensamentos maus em nossa cabeça e nos tenta em todo tipo de pecado. Foi isso que aconteceu com o rei Davi. Você lembra da história do rei Davi? Não. Pois é, o povo estava em guerra e ele já era rei. E outro general... Você tá lendo aí, né? Até assim, eu não lembro. Não, eu lembro. Ele estava e daí ele viu, eu não lembro o nome dela. Ele estava no palácio lá e ele viu aquela mulher linda, maravilhosa, né? E ele desejou aquela mulher, só que aquela mulher era casada com um general. É? Pois é. E ela não contou? Ele sabia. E ainda assim ele quis aquela mulher. Cometeu um adultério. Difícil, né? Então ela largou do outro? Aí o que ele fez para justificar o pecado dele? Que daí ele quis que ele voltasse para os dois deitarem junto porque ela ia ter um filho, que era dele. Não deu certo, porque o cara era muito fiel. Aí então o que ele faz? Coloca o cara de frente da batalha para ele morrer. Então veja, mesmo Davi... O Davi que fez isso? Pois é, o Davi que fez isso. Vai vendo. Ele é mais irônico. Mas por quê? Ele estava desocupado demais. Depois ele se casou com ela, eles perderam o filho morreu, que era filho de um pecado. Mas depois eles tiveram filho. Ah, que é o nome dela, Betseba. Então, eu ele não conheço essa história. não conhece? Então depois a mamãe conta. Depois a gente vai ver então a questão do deserto, tá bom? Os 40 dias. Ai, eu amo essa história do deserto. Você gosta, né? A gente vai ver aqui. Na hora, no deserto, Jesus foi tentado pela alimentação que o Satanás mandou. Ele só foi ser alimentado depois dos 40 dias. Aí ele foi. E nós vamos ver então depois essa história de Davi. Então veja só. Depois que termina tudo? A mente vazia de Davi fez com que Satanás lançasse ideias na cabeça dele, ele desejasse uma mulher que já era casada. E ele fez alguns pecados sequentes ali, porque um abismo chama outro abismo. Mas o que é um abismo mesmo? Algo muito profundo, muito lá no fundo, muito escuro. Um abismo chama outro, tá? Então, se você no caso, mamãe, mas eu não trabalho, mas você pode manter sua mente ocupada, estudando, ajudando a mamãe nas coisas da casa, brincando. Pra quê? Pra que a sua mente não fique... Brincar nunca falta. Não, nunca falta. Outra coisa que esse mandamento... Outra coisa é a evitar, fugir e lutar contra as tentações. Você sabe que o pecado da impureza é como uma bola de neve descendo da montanha. Você sabe aquela bola de neve? Ela começa pequenininha, ela vem. Conforme ela vai rolando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Ela vai juntando neve. Exatamente. Esse é o pecado da impureza. Eu queria que nevasse aqui em Lençóis Paulista. Misericórdia. Eu também queria, mas ia fazer bastante frio, né? Ia ter que comprar roupa primeiro. Mas Então, olha só. eu já tenho aquele casaco roxão lá, lembra? Verdade. Olha só. Mas eu não sei onde é que tá, porque alguém guardou. Muitas pessoas já cometeram pecados horríveis porque começaram com um pecado que achavam pequeno e depois não conseguiram mais parar. Muitos homens casados começaram só olhando para outra mulher, achando ela